E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um Domingote, eu sou o Jim. E eu sou a Carol, e hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre esse lugar que foi tão falado na série, que é o tal dos degraus, Stepstones. Sim, terceiro episódio da primeira temporada de House of the Dragon abordou muito essa treta aí, né? Que teve uma resolução, mas devo dizer que tem acontecimentos anteriores que são importantes e a série não mostrou. Então é pra isso que esse vídeo serve. Não sai daí, roda a vinheta. Eu acho que o principal sobre os degraus é a gente falar que tem um contexto político que está acontecendo em Westeros e Essos. O Corlys Velaryon reclama muito disso. Desde o começo, né? Ele entra no Pequeno Conselho já falando. Gente, precisamos dar um jeito na triarquia. Acho que cada um sabe a treta, né? O Corlys, pra quem não sabe, ele é o rei das marés, né? Lá, então, tipo, senhor das marés, né? Então, ele cuida dessa parte de naval de Westeros. Ele é o cara que manda. E tá rolando essa treta lá numa parte que tem muita importância de comércio e tudo mais, e aí parece que ele é o único que se importa com isso, porque ele é o único que vai lá. Exato. Só que é uma coisa que, assim, eu acho até meio burrice dos caras não se preocuparem tanto com o que o Corlys está falando. Com certeza. Porque é uma rota de comércio, como você disse, então é uma coisa que está muito interligada para todo mundo e principalmente pro reinado do Viserys. Sim. Então, assim, o Viserys ele tá num momento, porque assim, a situação vai se agravando, que chega um momento que a própria Rhaenyra fala: "Pai, nós temos dragões. Vamos fazer alguma coisa. Vamos resolver essa treta." Só que o Viserys é o bananão, ele não quer resolver nada com guerra, ele não quer resolver nada na força. Eu não sei se foi no Domingote ou em algum podcast que a gente fez, participação, que você comentou um pouco sobre isso, do Viserys ser bananão assim, e por isso que ele não dá tanto valor aos dragões, por ele não ter montado o Balério durante muito tempo. Será que é um trauma? Eu acho que de várias formas, né? Como o Balerion morreu, ele nunca quis outro dragão. E também o fato dele viver muito enclausurado lá na fortaleza faz ele, tipo, não ver a importância das coisas que acontecem fora, parece, sabe? Todas as vezes que ele teve a oportunidade, tanto da Pedra do Dragão quanto dos degraus, ele não dá a importância necessária, porque parece que, tipo, ele acha que não afeta ele, né? Mas acho que a gente precisa explicar o que são esses degraus, ou stepstones, né? E aonde eles se situam e por que é importante, né? Sim, a gente vai falar um pouco sobre um dado importante na história de Westeros, mas acho que a gente precisaria, em um outro momento, trazer algo muito mais forte sobre esse assunto, porém, e mais detalhista. Mas a gente vai trazer uma pequena explicação. Em Game of Thrones, a gente sabe da existência dos primeiros povos, né? Dos primeiros homens, né? E a gente tinha uma classificação ali de povos, eu vou chamar de especiais, digamos assim, porque tinha os Filhos da Floresta, Sim, tinha os gigantes e tinha alguns magos também. Então eu vou chamar de uma galera mais especial nesse sentido, assim, de fantasia, né? Já perguntaram isso pra gente. Mas House of the Dragon não vai ter tanta fantasia quanto tinha em GOT? Talvez não, por conta disso. Desse momento, né? Não é um momento que a magia tava em muita evidência em Westeros, né? Já teve momentos maiores e depois no Game of Thrones a gente tem o que a gente viu em Game of Thrones, né? Sim, mas o que esse povo, o que essa galera tem a ver com Stepstones? Eu vou explicar. Tinha uma parte de Westeros ali que já conecta com Essos, né, que era chamado de o Braço de Dorne. Era ali que era um trecho específico para comércio também, já na época, que era o ponto principal de ligação dos continentes. Sim, né? Então se você for olhar, tem Dorne, aí tem esse espaço entre Dorne e Essos, ali tinha esse caminho, né? Isso. Aí, como os primeiros homens chegaram em Westeros, quando eles chegaram, esses seres especiais já estavam aqui, então tinha começou-se uma disputa de território. E aí, um dia, no meio dessas tretas, no meio dessas batalhas, um mago lançou um superpoder ali e quebrou, partiu esse braço de Dorne em pequenos pedaços, né? E virou, tipo, algumas ilhas, digamos. Várias ilhas, né? Penínsulas. Exato. E aí ficou conhecido como Stepstones, né?
Esse é o início do rolê. Depois desse momento específico ali na história de Westeros, né? A gente vê o reinado dos Targaryens emergir. Então a gente vê o Aegon Conquistador e tal. Só que essa parte ali que foi fragmentada, digamos assim, virou um território de piratas. Tipo, de ninguém, assim, sempre tinha alguém ali dominando, mas é uma coisa que muda, né? Sempre mudava, né? Mas que piratas são assim, piratas, né? Eles sempre estavam ali ameaçando. E, de certa forma, isso ameaçou Westeros. Sim, porque é como a gente falou, é uma parte muito importante, é uma rota de comércio. Então, as pessoas que tinham interesse, né? Tanto o rei de Westeros, quanto Dorne, quanto Essos, quanto os piratas, né? Sim. Então, você conquistar aquela área ali, você vai ter um livre comércio. Ter alguém ali que não gosta de você, por exemplo, um outro povo que não gosta de você, vai atrapalhar a sua navegação por todo o mar, né? E tem um ponto principal aí, que os piratas eles são fora da lei. Então, assim, eles não estão sendo subjugados por ninguém. Mas a gente teve um rei em Westeros que não quis dar moleza para esses caras. Eu tô falando do Maegor, que foi um dos filhos ali do Aegon Conquistador, conhecido como Maegor o Cruel. Ele começou a ir para cima desses piratas e conseguiu, de uma certa forma, depois de um tempo, afugentá-los. O Maegor, inclusive, ele teve muitos problemas com um grande pirata da época chamado Sargosso San. Você já ouviu esse sobrenome, né? Tô falando do Salador San, lá de Game of Thrones, que era o amigão do Ser Davos. Inclusive, ele disponibilizou alguns piratas para ajudar o Stannis na Batalha da Água Negra. Naquela batalha que o Tyrion acabou ganhando lá, né? A Batalha da Blackwater. Então, mais pra frente a gente pode falar desse Salador San mais específico. Porém, o Maegor conseguiu resolver essa treta aí com os piratas. Ele resolveu. Mas apareceu outro grupo. Exato. A gente vê em Casa do Dragão que tá rolando uma outra treta lá e que os Velaryon, né, estão preocupados com o que tá rolando lá. E aí a gente escuta do rei engorda caranguejo, né? Isso. A gente ouve falar da Triarquia, que é a união de 3 cidades ali de Essos, que são Lys, Mys e Tyrosh. Essas 3 se reuniram, montaram essa triarquia e eles começaram a cuidar do comércio ali em Stepstones. Eles ficaram responsáveis pela parte de taxação. Só que o que irritou o Corlys e outras pessoas que aderiram à causa? A taxação era muito abusiva. Com certeza, né? Imagina, eles podiam fazer o que eles quisessem ali. Exato. Então, assim, você não tinha mais o problema com os piratas, que, assim, deram uma espalhada, ficaram por ali e tal, mas, de certa forma, a triarquia conseguiu cuidar mesmo daquele território. Sim. Isso começou a incomodar o Corlys e a gente volta no início desse podcast, quando a Carol estava falando por que ele entra ali o tempo todo reclamando disso. Até que, de repente, ele resolve tomar uma atitude. Amém, senhor. E aí ele chama um dos... A gente vê no final do segundo episódio, ele indo atrás do Daemon, né? Porque ele vai atrás do conselho, no geral, né? Ninguém escuta ele e ele vai atrás do Daemon, que inclusive é muito comparado com o Maegor, né? O Cruel. Então eu acho que ele pensou, esse cara tem cara de que gosta de uma briga, vou chamar ele. E o Daemon tava precisando se provar como guerreiro, se provar em Westeros, tinha sido expulso ali do reino, né? Então ele tava ali querendo se provar como um guerreiro, como um futuro rei, talvez. E ele e o Corlys se juntaram. E o Daemon tem dragão, né? O que a triarquia não tem. Exato. E não só isso, né? O Corlys, ele acabou... Ele saiu meio brigado com o Viserys, porque a ideia... Ele fez uma proposta de casamento do Viserys casar com a Lina, que era a filha dele, né? De 12 anos. De 12 anos, enfim. Constrangedora essa cena lá no segundo episódio, mas enfim. Só que aí o Viserys escolheu a Alicent, e isso deixou o Corlys muito revoltado, e ele acaba saindo do conselho, tipo assim, pediu as contas, mano. E aí ele foi resolver essa treta em Stepstones, e aí o Daemon adorou, né, porque o Corlys já tava pistola com o Viserys, e ele também. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato, só que tem, né, aquele lance também, né, que ficou assim, tipo, ficou um climão ali no reino, com relação a isso, porque os dois partiram pra resolver a treta e aqui em King's Landing, todo mundo de boa, né? Preocupado com festa, com outras coisas, né? E o pau torando lá nos degraus.
Sim. Até que no terceiro episódio a gente vê ali o grande plano deles, né? Que foi atrair a atenção do Engorda Caranguejo. A gente pode falar um pouco da figura principal, que é o Kragas Dahar, né? Ou Kragas Dahar, como eu gosto de falar. E ele era o rei caranguejo ali, né? Ele era o cara que tava dominando ali, ele também era um cara bem cruel, assim, né? Então eles estavam. Aquele negócio que o Dinho falou. Eles estavam dominando ali os degraus, eles faziam o que eles queriam lá. E esse rei, esse Engorda Caranguejo, ele era conhecido por ficar pendurando os pescadores lá pra deixar pescadores não, os piratas, todo mundo que passava lá pra deixar os caranguejos comer, né? E ele fez isso com várias embarcações do Corlys. Então, assim, o Corlys estava muito pistola. Porque o Corlys não perdia só a mercadoria. Ele perdia também os homens. Né? E os barcos, né? Tipo, imagina o preju de perder um barco ali por conta de um abuso de taxação. Sim. Então, essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra dos Degraus, ela vai para libertar Westeros, digamos assim, Essos, né? Eu acho que é tipo, dá uma, como é que fala? Tipo, dá pra Westeros esse poder de passagem ali que não tava tendo. Não que um seja certo ou errado, né? Se a gente for parar pra pensar, o Corlys estava pensando no lado dele. Mas eu acho que talvez ele seja um pouco mais justo, no geral, de como que seria essa passagem ali do que tava sendo ali pela triarquia, né? Sim, que, enfim, a gente já falou aqui que era bem abusivo. O resultado dessa história... lógico, né, que com dragões você consegue vencer. Não foi exatamente na série, né? Nos livros é assim também? Essa parte? O Linor não tá nessa batalha. Então não temos o Seasmoke, né? Que é o dragão do Linor que aparece. Então, é porque no livro não fala muito. Só fala que tá rolando uma treta lá, que o Daemon foi lá e deu certo e ele voltou como rei, entendeu? Tipo, com a coroa. Sim. Não fala muito. Tem 2 pontos, assim, né, que as pessoas sempre falam. Ou é Batalha dos Degraus ou Guerra dos Degraus. Eu costumo chamar, eu acho que esse é o melhor nome, de Guerra dos Degraus. Porque não acabou agora. Ela vai voltar. Vai ter muitos problemas. Cara, é uma terra que, tipo, não tá diretamente linkada com Westeros, principalmente porque nesse momento Dorne ainda não faz parte de Westeros, então, tipo, é sempre uma área que vai estar em constante batalha, porque se você não deixar pessoas o suficiente lá pra dominar, outras pessoas vão tentar dominar. Então é uma área que vai estar sempre em guerra, vão rolar várias guerras nos degraus, né? Até porque reis morrem, outros vão surgir, então é uma área que sempre vai estar em guerra, então vão ter várias batalhas e várias guerras. Nesse episódio, então, a gente tem a conclusão com a morte do Dahar, morto pelo próprio Daemon Targaryen. E o Daemon, ele vira o rei do Mar Estreito. Sim. Até onde eu sei, pelo que eu lembro assim dos livros e das coisas que eu pesquiso, o Daemon ficou um bom tempo ali, né? Sim. Então ele teve muito acesso a outros a negociar coisas mesmo em Essos, principalmente em Pentos, né? Sim. Que, inclusive, a gente vê a Daenerys e o Viserys lá em Pentos no início de Game of Thrones. A partir do momento que ele não fica muito bem quisto em Westeros, ele começa a buscar primeiro essa guerra, né, pra ele virar o rei do Mar Estreito, e ele faz muitas coisas lá pra Essos, ele tem muitas relações lá em Essos, até uma coisa que depois, num futuro, causa um certo medo de inimigos do Daemon, porque ele tem esse apoio do outro lado do mar, porque ele viveu muito lá, né? A série mostra que ele ficou um tempo lá, mas não especificamente a gente consegue saber tanto tempo assim. A série não mostra tanto tempo, assim. E ele vai pra lá muitas vezes, né? Tipo, ele tá sempre envolvido nessa guerra muitas vezes. Sim, e a grande diferença do salto temporal que a gente percebe é porque ele volta com o cabelo curto, né? Tem essa parte aí, com a coroa, que ele foi coroado como rei do Mar Estreito pelo Corlys Velaryon. Na série, ele entrega essa coroa pro Viserys, dizendo que está abaixo do Viserys como rei de Westeros. Então, de certa forma, ele tá dizendo que o Mar Estreito faz parte do comando do Viserys. Ele fez isso pra Westeros, né? Ele fez isso pelo reino. Ele quis mostrar... Mas tanto... Vale lembrar, né? Que na série mesmo mostra que, tipo, no momento que o Viserys ia entrar na briga, ele quis resolver do jeito dele, pra ele ter esse papel, porque ele queria mostrar que ele é o cara que faz acontecer lá em Westeros, né? Então, mesmo sendo abaixo do Viserys, ele quis mostrar, você não quis se envolver, eu resolvi pra você, mas,
resolvi ir pro reino, viu? Como eu sou amiga, me perdoa, deixa eu voltar. Sem vergonha. E no caso de esse lance dele se tornar rei do Mar Estreito, se eu não me engano, nos livros tiveram outros reis também. Tem vários reis. Quem domina aquela parte ali é considerado o rei do Mar Estreito. Até depois o Daemon perde essa coroa, né? Então, tem vários. Esse episódio é um episódio, assim, que foi bem desenvolvido, toda essa parte, né? Porque essa treta com os Stepstones não começa no terceiro episódio, já vem desde o primeiro. Eles construíram o ápice ali para chegar na guerra. É muito bacana o que eles fazem, a estratégia para atrair o Dayhar, né? Para ele ir pro campo de batalha, né? Foi feio, ele vinha com a bandeira branca lá, né? Mas bacana. Isso também é uma desculpa... Não uma desculpa, mas é uma coisa pra manter o Daemon longe do reino, né? Vale lembrar que, tipo, todos esses anos que passaram, que ele não tava enchendo o saco lá do rei, é porque ele tava ocupado com os degraus. Tanto que quando acaba a guerra, ele volta. Sim, Mas, enfim, é uma batalha muito importante, muito interessante, que deixou algumas coisas aí em aberto até pro futuro que a gente pode ver em House of the Dragon. Mas isso é um papo pra um outro podcast, quem sabe uma próxima batalha. Agora a gente quer saber o que você achou dessa explicação. Entendeu melhor agora a Batalha dos Degraus? Você viu que o Corlys estava perdendo lá vários homens, várias mercadorias, vários barcos, tudo por causa de uma taxação abusiva de imposto. Que palhaçada, né? Deixa nos comentários, assim, né? Se você... eu sempre falo para ir, é melhor nas nossas redes sociais, né? Porque às vezes você tá ouvindo o seu agregador de podcast favorito e não tem como comentar. Então segue a gente nas redes sociais, tanto eu quanto a Carol. Em breve vai ter as redes sociais do Domingote, que você vai poder também seguir. Acompanhar tudo e as nossas lives todo domingo, comentando o episódio, que vocês podem tirar as dúvidas lá, que a gente tá sempre lendo os comentários. Então, até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. É isso. Tchau. Tchau.